Muitas pessoas trabalham durante o ano todo, esperando o tão esperado momento para entrar de férias e viajar. Mas alguns vivem experiências que guardam por toda a vida. Apesar das viagens de avião se tornarem cada vez mais comuns, nem todos os passageiros sabem dos seus direitos. Vamos conversar com Deise Leopoldino, advogada especialista em direito do consumidor, e saber um pouco mais dos nossos direitos. Se você comprou uma passagem aérea e mudou de ideia e não vai mais viajar, a especialista explica como proceder. É possível cancelar a viagem pelo consumidor em algumas situações. Uma, se a empresa mudou o itinerário, aí ela tem a opção. Duas, se ela comprou fora de uma agência ou fora do aeroporto por meios online. Aí ela tem os 7 dias de arrependimento, que a gente sempre fala dessas compras. 3 e 4 são as mesmas opções. Por quê? Porque são algumas empresas aéreas que elas te dão a opção. No caso de quê? Saúde, se você comprovar o exame, um laudo, isso não é certo, ela pode fazer, ou um falecimento de alguém da família, e aí você pode pedir esse cancelamento. A empresa pode alterar o itinerário, desde que seja previamente avisado aos consumidores. Ele tem 2 opções, uma, aceitar a mudança ou pedir o reembolso daquilo que já foi usufruído. Porque às vezes mudou o itinerário de só um determinado trecho e ele não quer, vai ficar 24 horas naquela cidade e ela vai perder um passeio que ela já tinha combinado, um Réveillon, por exemplo. Aí não faz sentido ela continuar a viagem. Então ela tem a opção de escolher o reembolso ou aceitar a mudança de itinerário. O passageiro é protegido pela legislação em caso de overbook. É a situação em que você chega em uma poltrona e tem outra pessoa sentada. Então, primeiro vamos explicar o que é o overbook. O overbook é quando você compra uma passagem, você entra no avião e o que acontece? O seu lugar já está preenchido. Por quê? A empresa aérea fez o quê? Vendeu mais do que tinha. Quais são os direitos? São os mesmos de cancelamentos de voo. Você tem direito à alimentação, você tem direito à comunicação, você tem direito a ficar num hotel, sendo tudo custeado pela empresa aérea. Você também tem direito ao reembolso. Por quê? Porque você tem a opção de ou quer o dinheiro de volta e ficar no seu lugar onde você estava, ou você aceita as condições que a empresa falou. Um próximo voo, uma realocação, um voo no dia seguinte, você tem a opção de escolher. Dependendo da quantidade de tempo, a gente tem direito à comunicação, à alimentação e à hospedagem. Lembrando que do hotel para o aeroporto e vice-versa, tudo tem que ser custeado pela companhia aérea. Uma bagagem perdida que gera uma dor de cabeça. A advogada dá uma dica importante e como proceder em situações assim. A primeira dica que eu dou é, antes de viajar, tire foto de todos os objetos que você tem dentro da mala. Justamente no caso de acontecer o extravio da sua mala, para você comprovar o que tinha ali dentro. Mas extraviou a mala, a primeira coisa que você tem que fazer é avisar a empresa aérea dizendo o que tinha acontecido. Ela tem um prazo de 7 dias para voos nacionais e 21 dias para voos internacionais. Às vezes você vai passar 15 dias num voo internacional e a mala pode chegar até 21 dias. Mas ela ainda assim, com o extravio, ela tem que te fornecer os meios necessários, básicos para você conviver, viver naqueles dias em que você está sem a sua bagagem. Mas como proceder em situação em que um voo foi cancelado, por exemplo? A empresa pode alterar o itinerário, desde que seja previamente avisado aos consumidores. Ele tem 2 opções, uma, aceitar a mudança ou pedir o reembolso daquilo que já foi usufruído. Porque às vezes mudou o itinerário de só um determinado trecho e ele não quer, vai ficar 24 horas naquela cidade e ela vai perder um passeio que ela já tinha combinado, um Réveillon, por exemplo. Aí não faz sentido ela continuar a viagem. Então ela tem a opção de escolher o reembolso ou aceitar a mudança de itinerário. E a dica de fim de ano e de início de ano para quem vai viajar é a seguinte: guarde tudo. Lembrando que guarde recibo de todas as coisas que você pagou do seu bolso e depois disso tudo procure o PROCON, procure um advogado de sua confiança para que você possa ajuizar uma ação.